Duda, agora já entrando um pouco na Hannah Arendt, né? Uhum. A gente sabe que ela foi, né, vamos dizer assim, contextualmente falando, ela passou pelo processo lá do nazismo e tal. Sim. Isso fortemente ela de cultura, de influência judaica, né? Então ela sofreu na pele essas maldades, né, advinda aí dentro desse contexto histórico, social, ideológico conflitante, né? E, dadas minhas leituras, chego a fazer a seguinte pergunta para ti. Poderíamos dizer que a partir do momento que ela compreende isso, e ela traz para a filosofia e questiona esse modelo de sociedade, podemos dizer que a educação estava em crise naquele contexto, a forma como estava sendo lidada aquela questão, né? Isso para a gente começar, né, a falar um pouco dela. Porque a pergunta diz aqui, né? Segundo essa pensadora, em um de seus trabalhos, ela afirma que a educação está em crise. A partir de que reflexão essa pensadora, podemos dizer filósofa, ela diz isso? A educação pode estar em crise? Em que momento ela chega a esse estágio? Certo. Você fez uma pequena contextualização, né? Acho que é importante a gente mostrar um pouquinho, né? Quem é essa pensadora, sim, né? Porque a filosofia também, ela não é um espaço que, na sua tradição, foi um espaço também muito democrático, às vezes, né? Nós tivemos... Foi difícil, né, a gente ter ali o levante feminino dentro da filosofia, né? Então, hoje temos grandes pensadoras, temos grandes mulheres aí que mostram, né, essa prática do pensar, da reflexão. Então, e ela foi uma das que romperam, né, uma das que rompeu com um pouco dessa questão da tradição da filosofia ser algo maciçamente masculina, né, de homens. Lógico, temos outras, mas Hannah Arendt, daí a gente pega, né, quer dizer, ela alemã, dentro da Alemanha nazista, então ela jovem ainda, vivenciou todo o processo de ascensão do nazismo na Alemanha, né? E ela então, na universidade, ela consegue um espaço para estudar filosofia com Martin Heidegger, né, um grande filósofo também da época, e com quem ela desenvolve, né, uma relação íntima, não só de conhecimento, né, de estudo, mas de estudo, né? E nessa relação com Martin Heidegger, ela é muito provocada, né, a responder talvez o que seja para ela a questão fundamental, né? Qual a importância do pensamento? Sim. Então, para que fins, né? Para que fins? Eu penso para quê? Né? Então essa questão do ato de pensar é algo que permeia toda a sua discussão filosófica, né? E aí depois, com a Segunda Guerra Mundial, né, nós temos aí um fator muito complicado na vida pessoal dela, que é o fato dela ser judia. Embora alemã, né, tenha nascido na Alemanha, ela trazia, né, consigo a sua herança ser judia. E isso era um crime dentro da Alemanha nazista. Na sua árvore genealógica ali, ela era judia. Sim, ela tinha os seus antepassados, né? Ela era descendente de judeus. Então, e aí ela vai sofrer todo o processo, né, de perseguição dentro da Alemanha. Ela vai ser obrigada a fugir, né? Outros colegas não tiveram a mesma sorte, né? Foram assassinados, foram para campos de concentração, né? E ela consegue ir para a França. E na França, então, quando também o nazismo invade, ela novamente se vê obrigada a fugir da França, né? Para fugir do nazismo. E aí ela vai para os Estados Unidos, né? Ela consegue chegar na América, nos Estados Unidos, e ali por longos anos ela é Hannah Arendt,
né? Ela não tem uma nacionalidade. Sim. É uma refugiada. Ela é uma refugiada. Sim. Né? E isso a incomoda muito. Não está na sua pátria, né? Não está na sua pátria, você não... E aí entra, né, que vai ser uma discussão muito longa que ela vai fazer, e muito profunda, sobre a questão do totalitarismo. Sim, banalidade do mal. Depois ela vai discutir a questão da banalidade do mal. Sim. É um conceito que ela constrói a partir da observação em um julgamento, né? Que a gente vai trazer à tona aqui. Sim, porque é um conceito muito importante, eu acho que para a concepção de educação. E aí Hannah Arendt, então, até que ela consegue, obviamente, o reconhecimento, né, e a sua nacionalidade americana, ela sofre, ela passa esse processo. Né? Então essa experiência de vida vai conduzi-la a um processo de reflexão e de construção intelectual, procurando explicar certos eventos. Sim. Não é? E quando ela olha para a questão, agora voltando, né, à questão da educação, ela já nos Estados Unidos, né, década de 1960, né, um país que vive muitas situações que contradizem os princípios básicos de um Estado democrático, né? Então, questão do racismo, preconceito, essa questão migratória, né, aquela ideia do sonho americano, né, que já nascia. A não aceitação do outro. A não aceitação. E tudo isso faz Hannah Arendt pensar, dizer assim, poxa, né, que mundo é esse, né? Onde a pessoa ela vale pelo que ela tem, onde a pessoa ela vale pela cor, né, da pele, pela cor dos olhos. Que mundo é este? Né? Como que pode? Existe classe de ser humano, um mais importante? Como isso? O raça superior, o inferior? Raça superior, raça inferior, né? Que era que a gente vinha, né? Forte. Aquela ideia de raça ariana lá do nazismo. Quer dizer, como que isso? E aí ela se põe a pensar, né? E aí ela escreve, né, nas suas reflexões, ela tem um texto, né, um compilado, na verdade, de textos, que é um livro publicado chamado Entre o Passado e o Futuro. Sim. É onde ela traz essa questão à tona, a questão da crise, né, a crise na cultura e a crise na educação. Né. E aí a gente vai ver o debate de Hannah Arendt com um outro grupo de filósofos, né, da época, que influenciou muito, por exemplo, a educação no Brasil, né, que é o movimento pragmático, né, defendido por John Dewey. A essência do pensamento pragmático é a questão de uma escola renovada, uma escola atual, e que garanta né, a pessoa, ao cidadão, o aprender para a vida. Que seria aquela ideia de romper o tradicionalismo. Né? De romper o tradicionalismo. Aquilo que amarra, engessa e não te permite pensar de forma esclarecida. Exato. Né? E que assim, que a educação ela tem que ser prática, a educação ela tem que ser para a vida, ela tem que me trazer elementos, né? Sim. E Hannah Arendt, ela questiona esse pensamento, né? E ela vai numa mão contrária a esse movimento,